Deus ele falou que ninguém pode morrer sem essa convicção. Deus ele deixou isso bem claro, que é imprescindível. Para a gente ter a salvação, a gente precisa ter a convicção. E aquele jovem não queria morrer possuindo tantas riquezas, possuindo tanto dinheiro, possuindo tantas herdades. Ele não queria possuir tantas coisas sem possuir a convicção. Pois a convicção, ele não possuía convicção de ser salvo. E Deus estabeleceu isso. Deus ele disse que quando a gente não tem essa convicção, é sinal, é um grande sinal que a gente ainda não é salvo. E essa convicção é entre todos os bens, na verdade, o bem maior. Convicção de salvação é o nosso bem maior, porque nos traz essa certeza, essa garantia, nos traz essa paz absoluta, é uma paz absoluta, uma certeza de que se a vida terminar hoje, se hoje for determinado o último dia para a nossa, para a minha, para a sua existência nessa terra, independente de qualquer bem terreno que você possa ter adquirido, que você possa ainda vir adquirir, independente de quantos amigos, amigas você tem por aqui, você possa descansar nessa certeza. Qual? Se eu morrer hoje, eu terei vida eterna e não morte eterna. Essa era a questão que incomodava aquele jovem. Para onde eu vou? O que acontecerá com a minha alma quando eu morrer? Porque certamente ele sabia que todos os bens que ele tinha na terra não poderiam adquirir salvação para a alma dele. Por isso é que a consciência dele alertava, acusava constantemente, se ele pensava no momento em que chegaria o último dia de sua existência, a hora de ele se encontrar com o Criador, como é que estava a situação espiritual dele, para onde ele iria, qual seria a definição dada para a sua existência devido o seu ser estar duvidando, questionando de sua própria salvação. Aquele jovem tinha fontes que lhe indicavam o que fazer e como fazer, mas na verdade não gerou a convicção, porque ele estava baseado em fontes que mostravam obras humanas. Pastor, ninguém por obras humanas pode alcançar a salvação da alma. Ele achava, pastora Wanda, que aquelas riquezas que geravam nele, as riquezas que ele possuía, ele achava que aquelas riquezas, após a morte, acompanhariam a ele. Ele achava isso. O que dava satisfação para ele, o que gerava prazer, gozo na vida dele, eram as riquezas, o que ele possuía. Então ele achava que aquelas riquezas iriam perdurar após a morte. Olha só que engano, quantas pessoas estão nos assistindo agora e você tem colocado o seu regozijo, você tem colocado a sua satisfação no seu trabalho. Eu quero ver depois da morte, seu trabalho vai continuar. Nenhuma satisfação terrena, ela perdura após a morte. Não estou falando que não é bom, que não seja bom. É muito bom você ter sim nessa terra os regozijos, satisfações. É importante, Deus quer isso para todo mundo. Ele só não quer que você coloque centralize a sua satisfação nas coisas dessa terra. E aquele jovem, ele cometeu esse grande erro. Eu quero ler para você no Evangelho de Mateus, está registrado assim. Diz assim, olha só: eis que se aproximando de Jesus, um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: por que me chamas bom? Jesus respondeu: não há bom, senão um que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta para ter a vida eterna? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres
e terás um tesouro no céu. E vem, e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então, analise só. A pastora Wanda estava citando um exemplo. Esse jovem, ele tinha uma ideologia, ele tinha uma crendice, não é, pastora Wanda? Ele acreditava que se ele fosse um homem bom, se ele não roubasse, se ele não matasse, se ele não adulterasse, se ele honrasse os seus pais, se ele amasse o próximo como a ti mesmo, como a si mesmo, ele achava, ele acreditava que essas obras dele garantiriam a sua salvação. Só que Jesus mostrou que por todas aquelas obras, por mais que ele fosse uma boa pessoa, não cometesse nada daquilo ali, ele estava garantido. E Jesus então chega por outro lado e diz, não, isso aí não garante a sua vida eterna. Não garante. As obras humanas, por melhores que sejam, elas não garantem salvação. Na verdade, a salvação, ela vem antes das obras. A salvação é por uma convicção de fé e vem antes das obras. Todas essas boas obras, não matarás, não adulterarás, não roube, ame o seu próximo, respeite sua família, seu pai, sua mãe, são boas obras decorrentes da fé na salvação. Então, o que aquele jovem estava fazendo? Ele estava invertendo os papéis. Se eu sou bonzinho, se eu não mato, nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém, eu sou honesto, eu amo o meu próximo, eu respeito as pessoas, então, consequentemente, Deus gosta de mim e Ele vai me levar para junto dele na eternidade. Não. Para que Deus te recolha para junto dele na eternidade, precisa haver convicção de salvação. E para isso nós vamos à carta de Efésios, onde o apóstolo Paulo fala como é que se manifesta em nós a salvação, a certeza da salvação. Porque se você não tiver a tua fé aplicada na pessoa certa, da maneira certa, que te traga realmente convicção, é por fé. Salvação, vida eterna é por fé. É através da fé, pela fé, dom de Deus, gratuito, para que ninguém se glorie, disse Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Então, na verdade, o próprio Deus usou Paulo apóstolo para nos orientar, para que nós não venhamos a ter a mesma postura daquele jovem. Ah, eu sou bonzinho. Ah, eu faço tudo certinho, então, consequentemente, Deus vai me levar para junto dele. Não. Obras humanas não geram salvação. Nenhuma obra humana pode. Nenhuma obra nossa pode. Embora Jesus, humano, operou a obra que gera salvação. Mas somente Ele fez isso. Já está feito. Não tem por que você fazer obras visando salvação. Por mais que ele praticava, ele disse, desde a minha infância eu pratico essas obras. Quando Jesus falou para ele, ó, desde a minha infância. Mas as obras que ele praticava, pastora Wanda, de não roubar, de não matar, de ser uma boa pessoa na sociedade na época, de dar emprego para as pessoas, ele era uma pessoa. Mas todas aquelas obras não geraram uma convicção. Quer dizer, se não gerou para ele, não gera para ninguém. Ele está diante do Mestre, ele está diante do Senhor Jesus, dizendo o seguinte, Mestre, eu tenho praticado desde a minha infância. Mas olha só, essas obras elas não garantem a sua salvação. É isso que nós estamos aprendendo hoje no programa Crescendo na Palavra. As suas obras não garantem, elas não geram convicção. E se você não tiver convicção da salvação, você perdeu a salvação. Porque eu vou ler para você que somente quem tem convicção da salvação recebe a concretização dela. Você entendeu? Somente os que têm a convicção. Não pode haver alguns porquês. Ah, talvez sim, talvez não. Isso não pode, tem que haver a convicção. Quando há convicção, então Deus concretiza a salvação. A pastora Wanda citou a carta que está escrito isso. Eu vou mostrar para você aqui na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Olha só o que Paulo fala. Se você não tem a Bíblia, tudo bem, só marque, depois você leia. Preste atenção, ouça isso aqui, ó. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele escreveu dizendo o seguinte: porque pela graça sois salvos, vírgula, por meio da fé. Olha só que coisa interessante. Pela graça, quer dizer, pelo poder de Deus sois salvo, vírgula, não acabou aí não. Por meio da fé.
Quer dizer, se você não tiver... O que é fé? Fé é convicção. A palavra fé não tem nada a ver com religião. A palavra fé significa convicção. Então, quando você não tem essa convicção, essa fé, você não pode ser salvo. Ele continua dizendo, olha só, isto não vem de vós. Isto não vem de vós, é a palavra de Deus que está dizendo aqui, pastora Wanda.